Shalom, pessoal! Hoje iremos falar sobre os processos de cumprimento da profecia bíblica. Você sabia que as profecias bíblicas possuem efeitos processuais? É o que descobriremos no estudo de hoje. Você pode perceber que no mapa, logo aí no seu monitor, se encontra logo no lado direito o ponto de vista dos profetas. O que os profetas viram? Eles viram o nascimento de Jesus, assim também como a estrela de Belém. Eles viram o Calvário, morte e ressurreição do Senhor. Eles viram o futuro governante mundial, que a Bíblia chama de Anticristo. Eles viram a segunda vinda de Jesus como o sol da justiça. E eles tiveram a visão do futuro governo de Jesus sobre a terra, a partir de Jerusalém, conhecido como milênio. Eles viram também a destruição do céu e terra, atuais, e tiveram a visão da eternidade, quando Deus criará novos céus e nova terra. Porém, eles não viram o pequeno vale que separa um evento do outro, ou seja, que separa uma profecia da outra. Deus revelou os eventos, porém, Deus não revelou a data de tais eventos. Deus também não revelou o grande vale da era da igreja. A igreja, de acordo com Paulo, no capítulo 5, verso 32 de Efésios, trata-se de um mistério, ou tratava. Um mistério é um evento que se encontrava em oculto até então. Foi revelado ao apóstolo Paulo e teve seu início ali em Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes. Terá o seu desfecho no arrebatamento da igreja, descrito por Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Hoje estamos vivendo exatamente nesse grande vale da era da igreja. É o período onde Deus está salvando judeus e gentios em várias partes do mundo. Aqueles que se arrependerem dos seus pecados e confiar totalmente no sacrifício de Jesus será salvo e fará parte, então, do corpo de Cristo chamado igreja. Como falei, ela vai ter um desfecho um dia no arrebatamento da igreja. Assim, Deus vai cumprir as suas promessas concernente também ao povo de Israel. Israel passará por um período de tribulação, durante a qual a Bíblia descreve que os judeus serão perseguidos, antes fará um acordo de paz com o falso Messias, o falso Cristo, que mais tarde Israel descobrirá que foi enganado por esse falso Messias e que aquele que foi crucificado há mais de 2000 anos atrás era o seu verdadeiro Messias e eles o rejeitaram. As profecias bíblicas também possuem efeitos homeopáticos em relação a Israel. No ano 70 da era cristã, os judeus foram espalhados sobre todas as nações. E Deus prometeu que nos últimos dias eles retornariam à sua terra. Essa dispersão dos judeus é chamada de diáspora. O general Tito de Roma invadiu Jerusalém, massacrou e matou milhões de judeus e os restantes, os demais, foram espalhados para todas as nações da terra. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias Deus os traria de volta para a sua terra natal. Ezequiel capítulo 37 fala de um grande vale de ossos secos, representando a casa de Israel e o povo de Israel sobre as nações. Isaías capítulo 66, versículos 7 e 8, Deus disse que Israel nasceria num só dia. E foi exatamente isso que aconteceu em 1947, quando a ONU, sobre a resolução 181, que tem como tema o partir da terra, deu uma pequena porção dessa terra a Israel. Os judeus aceitaram e em 1948, no dia 14 de maio, Israel renasceu como nação, exatamente como Deus havia previsto. Em 1967, Israel retoma Jerusalém como sua capital, cumprindo milhares de profecias a seu respeito. Então,
podemos observar que em 47, Israel nasce como nação em um só dia, em cumprimento à profecia de Isaías. Em 67, Israel se torna dono de Jerusalém novamente, ou seja, retoma Jerusalém como sua capital após ter vencido a Guerra dos 6 Dias, que também é conhecido como a Guerra dos Milagres. Então, Israel nasce na mesa da ONU. Em 48, no dia 14 de maio, eles se estabelecem como nação. Em 67, Israel retoma Jerusalém como sua capital. E agora, eles estão dando passos gigantescos para reconstruir o terceiro templo, que de acordo com Apocalipse capítulo 11, verso 2 e 3, será reconstruído. Jesus também confirmou a reconstrução de um terceiro templo. Em Mateus capítulo 24, verso 15, Jesus fala sobre o abominável da desolação, o anticristo, que vai se sentar no templo e exigir que o mundo o adore. É nesse momento que os judeus reconhecerão que foram enganados por aquele que eles acreditavam ser o seu verdadeiro Messias. Então, as profecias têm efeitos progressivos. Ela vem se cumprindo por etapas. No próximo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês o cumprimento que ainda falta antes que a grande tribulação tenha então lugar. Nós sabemos que, de acordo com os profetas hebreus, esse mundo passará por um período bastante difícil, o período mais sombrio da história, um período de sofrimento e tribulação como jamais visto antes. Jesus falou sobre ele em Mateus capítulo 24, verso 21 e 22. Esse período, de acordo com Daniel 9, 27, irá durar 7 anos. É um período onde Deus derramará sua ira sobre uma humanidade rebelde, ímpia e pecadora, que deu as costas à oferta de amor que ele lhes ofereceu há 2000 anos atrás, enviando seu único filho para morrer pelos seus pecados. Então te aguardo no próximo vídeo, onde daremos continuidade a esse